tela. Começamos a gravar. Todos estão vendo minha tela? Sim. Não? Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa no chat. O Harrison falou que quinta-feira faz parte do feriado. Bom, o calendário da UFAL não traz hoje como feriado. Por isso que eu estou dando aula. Mas, de todo modo, tudo bem. Então, eu não vou cobrar presença, tá? Pensando nisso, eu não cobro presença hoje, mas vou dar aula. E a aula fica lá registrada, e daí o colega não precisa assistir hoje. Assista, se não quiser. Se quiser curtir o feriado, pode assistir na segunda ou em outro dia. Só que tem que assistir antes da prova, que é na terça. Mas vamos lá. Vamos só lembrar antes, aula passada, nós fizemos algumas técnicas de derivação. Bom, nós fizemos a regra da soma. Nós fizemos a regra do produto. A regra do produto é a derivada do primeiro copia o segundo, mais copia o primeiro, derivada do segundo. Hoje, nós vamos fazer a regra do quociente. Antes de fazer a regra do quociente, eu vou fazer um resultado antes dela, certo? Esse tipo de coisa de resultado antes, prévio, um resultado para mostrar outra coisa, a gente chama em matemática isso de lema, tá? Isso é um lema. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, seria um lema para obter a propriedade do quociente, tá? Alguém falou alguma coisa no chat? Ouviu o barulhinho? Acho que não. Muito bem. Qual que é o lema que eu vou fazer aqui, então, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu chamar de lema. Se eu pegar uma função f, domínio de f contido nos reais, indo em R, e essa função é diferenciável no A do domínio da f, e o f de A é diferente de zero, então eu vou ter que a função 1 sobre f, que é quando eu inverto, certo? Essa função é diferenciável em A. E ainda a derivada f', a derivada da função 1 sobre f' de A, vai ser, embaixo eu coloco f de A elevado ao quadrado, e em cima, menos f' de A. Certo? Bom, esse caso aí você pode já ver que é um caso particular da regra do produto, do quociente, desculpa, que é o caso em que a função do numerador é 1. Vamos então demonstrar esse resultado. Como que a gente faz a demonstração disso? É muito simples. Eu faço assim. 1 sobre f' de A. Quero mostrar que existe essa derivada, certo? Ela é o limite de h indo a zero de 1 sobre f de A mais h menos 1 sobre f de A, tudo isso dividido por h. Aí, esse cara vai ficar limite de h indo a zero de f de A menos f de A mais h, tudo isso
dividido por f de a mais h vezes f de a. Estou multiplicando a primeira fração em cima e embaixo por f de a, a segunda fração em cima e embaixo por f de a mais h, e usando a definição de soma de frações. Tudo isso dividido por h. Bom, lembra que o tração da fração significa divisão, e h é a mesma coisa que h sobre 1. Então, pela definição de divisão de fração, isso vai ser f de a menos f de a mais h, dividido por f de a mais h vezes f de a, vezes divisão, vira vezes e inverte. Agora eu uso as propriedades de operação, e eu posso escrever isso como sendo menos f de a mais h menos f de a, concorda? Só coloquei o menos em evidência, dividido por h vezes 1 sobre f de a mais h vezes f de a. Agora, olha só que interessante, né? Esse termo aqui é exatamente o quociente de Newton que me dá a derivada da f, certo? Aí também, e o outro termo, o que eu faço com ele? O outro termo, eu me lembro que nós fizemos na aula passada, que se a função f é diferenciável em a, então eu tenho que a f é contínua em a. Se a f é contínua em a, então o limite de f de a mais h com h indo a zero vai para f de a, certo? Lembrando que a função contínua tem a propriedade que eu posso entrar com o limite dentro dela, certo? Então, eu entro o limite dentro da f, vai ficar limite de a mais h com h indo a zero, isso vai dar a. Então, eu vou ter menos f' de a vezes 1 sobre f de a vezes f de a. Ora, isso daqui nada mais, nada menos é do que f' de a dividido por f de a elevado ao quadrado. E está demonstrado. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Após fazer esse lema, eu posso agora fazer a regra do quociente. Qual é a regra do quociente? A regra do quociente, ela me diz o seguinte: se f e g são funções de uma variável, que a gente está trabalhando, e diferenciáveis num ponto A, esse ponto A tem que estar no domínio da f, também tem que estar no domínio da g. Então, eu vou ter que a função f sobre g é diferenciável em A. Mas para isso, de novo, né? O f sobre g tem que estar bem definido, certo? Então, para isso, eu preciso colocar mais uma hipótese, né? Vai ser diferenciável em A, vou colocar aqui entre parênteses, desde que o g de A seja diferente de zero, tá bom? Mais ainda, eu vou conseguir dar uma cara para essa derivada. Qual é a cara dela? A cara vai ser... A regra do quociente, ela é bem legal. Ela me fala assim, ó, é o de baixo elevado ao quadrado. E em cima, eu vou colocar a derivada do primeiro vezes copia o segundo, ou de baixo. Na verdade, a derivada do de cima vezes copia o de baixo, menos copia a de cima e coloca a derivada do de baixo. Então, quer dizer, é parecida com a regra do produto, só que embaixo você vai colocar o de baixo elevado ao quadrado e você tem um sinal de menos e não um sinal de mais. Aí, como que eu posso pensar nesse sinal de menos? Eu posso pensar assim, o que está embaixo está perdendo. Então, quem perde é negativo. Então, quem vai aparecer com sinal de menos
é a derivada do de baixo. Tá bom? Um jeito de lembrar dessa regra. Mas você nem precisa disso. Na dúvida, você consegue refazer esse teorema na hora, demonstrar na hora. A gente demonstra isso em 2 linhas. Olha só como que é fácil eu demonstrar. Primeira coisa, eu tenho aqui um quociente. Aí eu me lembro o seguinte, um quociente é a mesma coisa do que produto. Qual produto? F vezes 1 sobre G. F dividido por G é a mesma coisa que F vezes 1 sobre G. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar agora a regra do produto. Quem é a regra do produto? Nós vimos no começo da aula agora, né? Eu lembrei. É a derivada do primeiro vezes copia o segundo. Mais copia o primeiro e coloca a derivada do segundo. Aí, isso vai ser igual derivada do primeiro vezes 1 sobre g de A. Mais copia o primeiro. Agora eu vou usar o lema. Pelo lema, esse cara, derivada de 1 sobre g, vai ser g de A ao quadrado menos g' de A. Certo? Aí, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter f' de A sobre g de A, mais... Só que aqui eu tenho um menos, né? Então, vou pôr menos. Não, vamos escrever assim. Mais o menos f de A vezes g' de A. Tudo isso dividido por g de A ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Bom, vou deixar o denominador todo com g de A ao quadrado. Então, a primeira eu vou multiplicar em cima e embaixo por g de A. Então, vai ficar f' de A vezes g de A. E a outra fica menos f de A, g' de A. E acabou. Alguma dúvida, pessoal? Não? Muito bem. Vamos fazer um exemplozinho antes da gente seguir para o próximo tema. Vamos fazer esse aqui, ó. Calcule esse cara aqui. dx de 3x ao quadrado menos x mais 2 dividido por 4x ao quadrado mais 5. Como que eu faço para calcular essa derivada, pessoal? Como que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu coloco aqui? Vou usar a regra do quociente. Qual que é a primeira coisa que eu coloco? A derivada do de cima. O de baixo elevado ao quadrado, certo? Sim. Então, vou colocar aqui o de baixo. 4x ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Depois, o que eu coloco? Derivada do de cima. Então, vou colocar aqui 3x ao quadrado menos x mais 2. Derivada de... Bom, para ficar melhor escrito, vamos escrever assim, dx. Isso tudo aqui, vezes, copia de baixo. Menos, agora eu copio a de cima, faço vezes a derivada do de baixo. Tudo bem? Então, esse cara vai ficar o quê? Quem que é... bom, deixa eu copiar aqui o de baixo. 4x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quem é a derivada de 3x ao quadrado menos x mais 2? Bom, é
cai o 2, né? Então vai ficar 6x, multiplico 2 por 3 dá 6, x elevado a 2 menos 1, que dá 1, menos 1 vezes 4x ao quadrado mais 5, menos 3x ao quadrado menos x mais 2, vezes agora a derivada do outro, que dá 8x mais 0. Então, só 8x. Vou pagar esse parênteses. E acabou. Tá bom? Na prova, você pode deixar desse jeito. Se o exercício for simplesmente calcule a derivada, eu quero que você apenas me mostre que você sabe calcular derivada. Eu não quero saber se você sabe fazer conta. Porque você já deveria saber fazer essas contas. Apesar da última prova ter me mostrado que muita gente não sabe fazer conta. Mas o que eu quero aqui é apenas ver se você sabe derivada, tá? Se você sabe cálculo, e não se você sabe o assunto do ensino médio. Agora, a outra eu vou fazer assim, ó, seja y igual a x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6. Calcule o dy dx. Quem é o dy dx? Bom, se o y é essa função, dy por dx é a derivada dela. Quem é a derivada dela? Vamos lá, solução. O dy dx vai ser a derivada daquela função, né? Eu vou colocar aqui direto. Vamos supor que vocês já estão mais maduros. Então, vai ser a de baixo elevado ao quadrado. Aí, em cima, eu vou colocar a derivada da de cima. Quem é a derivada da de cima? 2x mais 1. Vezes a de baixo. Quem é? X ao cubo mais 6. Menos. Aí, agora eu copio a de cima e coloco a derivada da de baixo. E acabou. Alguma dúvida, pessoal, quanto à regra do quociente? Fala agora. Vou dar um tempinho para vocês falarem, porque agora a gente vai mudar de tema. Professor, Ficou alguma dúvida? tem um aluno aí querendo entrar na aula, o Ramsés. Não? Muito bem. Bom, ninguém falou, mas olha que nessas expressões onde eu estou calculando aqui a derivada, sempre está subentendido que esse x que eu estou trabalhando, nesse primeiro exemplo, é de tal modo que 4x ao quadrado mais 5 é diferente de zero, certo? E no de baixo está subentendido que esse x que eu estou trabalhando é de tal modo que x ao cubo mais 6 é diferente de zero, tudo bem? Porque tem que ter aquela condição para a gente colocar. O Mitch fez um tudo. O Ramses entrou. Bom dia, Ramses. Queria sabotar minha aula, né? Falando para o povo não vir lá no grupo. Eu vi. Tudo bem. Brincadeira, tá? Vamos lá, então. Se ninguém tem mais dúvidas sobre a regra do quociente, vamos fazer agora derivada de funções trigonométricas. Oi, alguém falou alguma coisa? O Daniel pediu para falar um pouco da demonstração do quociente no Diga. chat. O que aconteceu aqui na demonstração do quociente? Você não entendeu algum passo? Ou você só quer dar mais uma olhada nela para ter certeza? Eu acho que é esse negócio aí de dar uma olhada e ter certeza. Ele falou para ele falar de maneira rápida aqui no chat. Você está lendo o que ele falou, professor, fala um pouco da demonstração do quociente.
revisão do que você fez agora, para ele falar de maneira rápida. Para ele falar de maneira rápida. Como assim? Não entendi. Para ele falar de maneira rápida. Estou falando muito rápido, é isso? Não, acho que ele quis dizer para o senhor revisar, tipo, falar de maneira rápida como rolou a demonstração. Ah, tá, para falar rapidinho. Tá. Então, vamos lá. Ó. F sobre G. Primeira coisa, quando eu vou derivar isso, eu tenho que ter que o G de A é diferente de zero. Mesmo porque, senão, não estaria definido 1 sobre G de o F de A sobre G de A, certo? A regra me diz que a derivada do de cima vezes o de baixo, menos copia o de cima, vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Como que eu faço isso? Qual que é a ideia principal? A ideia principal é encarar esse cara, F sobre G, como um produto. Qual produto? O F vezes 1 sobre G. Certo? Isso aqui acontece, lógico, todo mundo sabe. Aí, o que eu fiz aqui? No primeiro passo, usei a regra do produto. Aí, o que eu fiz aqui no segundo passo? Usei o lema, que nós acabamos de mostrar como que é a derivada de 1 sobre G. Está aqui. O que eu fiz nesse próximo passo? Nesse próximo passo, eu apenas efetuei a multiplicação e troquei esse sinal de menos, coloquei ele para cá. O que eu fiz no outro passo? Eu multipliquei em cima e embaixo por G de A e somei. Tá bom? Essa é a demonstração. Bem simples, né? Acho que todo mundo consegue fazer ela sem nenhuma dificuldade. Bom, agora eu vou falar de funções trigonométricas. Nosso maior objetivo aqui é falar sobre a diferenciabilidade. Mas como vocês sabem, né, nós fizemos, se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Deste jeito, eu tenho que, se uma função não é contínua, ela não é diferenciável. Portanto, antes de mostrar que uma função é diferenciável, é importante nós mostrarmos que ela é contínua. Então, o que eu vou fazer primeiro é mostrar que as funções trigonométricas são contínuas e depois eu vou mostrar a diferenciabilidade, certo? Então, o tema vai ser continuidade e diferenciabilidade de funções trigonométricas. Vamos lá, então. Teorema. Bom, antes, vou chamar isso aqui de lema. Antes de mostrar a diferenciabilidade, a continuidade, desculpa, eu vou mostrar a continuidade no ponto zero. Então, eu vou mostrar, por exemplo, que o limite de x indo a zero de seno de x é igual a zero. Por que isso aqui me garante a continuidade? Porque zero é igual ao seno de zero. Então, desse jeito, eu estou mostrando que a minha função seno ela é contínua na origem. E depois eu vou mostrar a continuidade da função cosseno no zero. Certo? Esse limite vai dar 1, e 1 é o cosseno do zero. Tá bom? Então, deste modo, eu estarei mostrando a continuidade das minhas funções. Na verdade, eu vou fazer, de fato, a continuidade na origem do seno, e depois, no cosseno, eu vou usar um truquezinho. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou observar o seguinte. Vamos pegar aqui o círculo trigonométrico. Esse aqui é o círculo trigonométrico. Aí eu vou colocar agora os eixos. Aí eu tenho o eixo vertical e o eixo horizontal. Todo mundo sabe qual é o significado desses eixos, né? O do vertical, ele me indica o cosseno. Não, ao contrário. O vertical, ele me indica o seno. E o horizontal, o cosseno. Tem até aquela brincadeirinha, né? Coçando o braço, eu fico com o braço na horizontal, então é o cosseno, né? Aí, o que eu
que eu quero que vocês observem. Se eu pego, então, o que isso daqui quer dizer, né? Se eu pego aqui um ângulo X, o seno de X é esse cara aqui. Seno de X é esse valor. Ou seja, se o X for positivo, o seno nada mais, nada menos é do que o cateto oposto desse triângulozinho verde aqui, certo? O cateto oposto ao ângulo, tá bom? Esse cara aqui é o seno de X. Então, observe o seguinte. Note que se o X é maior do que zero, então, bom, o seno, se o X é maior do que zero, talvez fosse até bom colocar mais uma coisa, né? Não só maior do que zero, mas vamos pegar aqui X maior do que zero e menor do que π sobre 2, por exemplo. Daí o X vai estar nesse primeiro quadrante e logo, por causa desse desenho, é claro que você tem que o meu seno, então, vai ser maior ou igual a zero. Tá bom? O que mais que eu tenho? Observa mais uma coisa. Observa que o comprimento deste cateto é menor do que o comprimento deste arco. Por que que é importante dizer isso? Porque no círculo trigonométrico, qual que é o comprimento deste arco? O comprimento deste arco é x. Se o ângulo aqui é x, o comprimento desse arco é x, já que eu estou com um círculo de raio 1. Então, eu vou ter 0 menor ou igual do que seno de x, menor ou igual do que x. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, de novo. Quando o x está entre 0 e π sobre 2, eu tenho que o seno de x está entre o 0 e o x. Então, pelo teorema do confronto, o que eu vou ter? Pelo teorema do confronto, eu vou ter que, como? Deixa eu escrever melhor aqui. Como o limite de x indo a zero à direita. Por que eu só estou trabalhando com x indo a zero à direita? Porque eu estou com x positivo, tá? X indo a zero à direita do zero é zero. E zero também é o limite de x indo a zero à direita do x. Então, como isso daqui acontece? Pelo teorema do confronto, nós vamos ter que, bom, se o limite das pontas dá zero, então o limite do miolo também dá zero. Tudo bem? Isso daqui para o mais x. Agora, como que eu faço para ir para o menos, para o limite indo a zero à esquerda? Bom, para a esquerda eu vou fazer um truquezinho. Eu poderia repetir essa mesma brincadeira, só que jogando o arco para baixo. Deixo de tarefa para vocês pensarem como fazer isso. Mas eu vou seguir aqui o que o livro fez. Mais ainda, eu acho que é legal o que o livro fez, porque lembra vocês de uma propriedade de seno. Agora eu vou calcular o limite de x indo a zero pela esquerda. Bom, aí você olha acima e você fala, poxa, mas eu já sei como que funciona o limite à direita. Será que eu não posso usar alguma propriedade do seno e aproveitar o limite de cima? E a resposta é sim. O que eu vou fazer? Faz primeiro uma mudança de variável. Chama y de menos x. Ou x de menos y. Dá na mesma. Aí o que você vai ter? Você vai ter limite de seno de menos y. Tá bom? Aí observa o seguinte. Se o x está indo a zero à esquerda, isso aqui acontece sem somente ser. O y vai a zero. Eu falei esquerda, escrevi direita.
C e somente C, o y vai a zero à direita, tá bom? Porque se o x é negativo, então o y vai ser positivo, já que o y é menos x, tá bom? Aí, esse limite, então, vai ficar limite de y indo a zero pela direita. Agora, eu utilizo propriedade de seno. Seno de menos y é menos seno de y, certo? Propriedade de seno. Agora eu uso propriedade de limite, isso vai ser menos, limite de y indo a zero pela direita do seno de y. Mas esse limite aqui nós já calculamos acima, deu zero. Então vai ser menos zero, mais menos zero para zero. Bom, como o limite à direita e à esquerda do seno de x indo a zero, com x indo a zero, dá zero, nós concluímos que o limite dá zero. Então, vou chamar isso aqui de estrelinha, esse aqui de duas estrelinhas, e daí nós escreveremos por estrela e duas estrelas, temos que o limite de x indo a zero do seno de x é igual a zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos seguir. Item B. Agora, no B, eu quero o cosseno. Mas eu quero aproveitar o item A, porque eu já sei que o limite de x indo a zero, de seno de x com x indo a zero, dá zero. Eu quero aproveitar isso para fazer o do cosseno. Como que eu aproveito coisas de seno para fazer cosseno? Bom, eu tenho que lembrar desta identidade. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu vou ter que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, eu passo raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter módulo de cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos seno de x. Seno ao quadrado de x. Tudo bem? Já é? Agora, nossa, falhou a voz. Agora, observe o seguinte, vou escrever aqui o círculo trigonométrico de novo, só para vocês identificarem. Lembrando que esse daqui é o cosseno, esse aqui é o seno. Agora, observe o seguinte, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com o limite de x indo a zero, certo? Então, o meu x vai estar aqui, ó, numa vizinhança do zero, certo? Eu estou trabalhando aqui numa vizinhança do zero. Mas observa que quando eu estou trabalhando numa vizinhança do zero, o meu cosseno é positivo, certo? Mas ainda, lembre-se que cosseno de x é maior do que zero quando o x está no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. Logo, quando eu estou nesse intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu vou ter, então, que o cosseno de x é positivo. Se ele é positivo, ele é igual ao seu módulo. Mas o seu módulo é raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Isso daqui sempre que x pertence, então, ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Portanto, eu vou ter que o limite de x indo a zero de cosseno de x vai ser igual ao limite de x indo a zero dessa raiz quadrada. Agora eu uso a propriedade que a raiz quadrada é contínua, então posso colocar o limite para dentro dela. E daí eu utilizo que como o limite do seno de x dá zero,
Então, o limite de seno ao quadrado de x também vai dar 0. Então, esse limite vai dar a raiz quadrada de 1 menos 0, que é a raiz quadrada de 1, que dá 1. Alguma dúvida? Não? Então, olha só que legal. Nós acabamos de mostrar que a função seno e a função cosseno são contínuas na origem. Olha só que legal. Esse é o lema que nós acabamos de mostrar. Utilizando ele, nós vamos mostrar agora que a função seno e a função cosseno, elas são contínuas em todos os reais. Então, vamos agora mostrar isso. Teorema. A função f de x igual a seno de x é contínua. B. A função, vamos chamar de g de x igual a cosseno de x, também é contínua. Lembrando que quando eu escrevo a função é contínua, essa frase quer dizer a função é contínua em todo o domínio. O domínio da função seno e da função cosseno é R, certo? Então, isso quer dizer que ela é contínua em todos os pontos reais. Vamos agora demonstrar. Demonstração. Bom, o que eu quero mostrar? Mostraremos o quê? Mostraremos que para cada ponto dos reais a função é contínua. Então, mostraremos que se eu pegar um número real θ, então, que é o item A, o limite de x indo a θ do seno de x é igual ao seno de θ. É isso que eu quero mostrar. Tudo bem? É isso que eu quero mostrar, para mostrar que a função seno é contínua. Muito bem. Mas, note que para mostrar isso, é suficiente mostrar por causa da mudança de variável, que o limite de h indo a zero, a gente até já fez essa brincadeira, foi questão de prova já, de θ mais h é igual ao seno de θ, tá bom? Quer dizer, no lugar do x eu estou colocando o θ mais h, e daí estou mandando o limite em h no lugar de em x, tá bom? Então, eu vou mostrar esse limite aqui, certo? Então, nossa ideia é mostrar que esse limite aqui acontece. Como que eu vou brincar com ele? Então olha só. Seno de θ mais h. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Soma de arcos. Isso. Seno de θ mais h é a mesma coisa do que seno de θ cosseno de h mais... É bom manter aqui um critério. Eu vou fixar a ordem seno e cosseno. Seno de h cosseno de θ, certo? Essa daqui é a regra da soma dos arcos. Logo, eu vou ter, então, que o limite de h indo a zero de seno de θ mais h é igual a esse limite. Limite de h indo a zero de seno de θ cosseno de h mais seno de h cosseno de θ. Agora você observa o seguinte, pelo que nós fizemos no lema, esse cara vai para onde? Vai para 1. Esse cara vai para onde? Vai para 0. Então, para onde que esse limite vai? Esse limite vai dar seno de θ.
Olha só que simples, 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 simples. Para o item B, é a mesma coisa. Agora, eu vou calcular o limite de h indo a zero do cosseno de θ mais h. Mesma coisa, antes eu deveria colocar, né? Dado θ pertencente aos reais, temos. Bom, esse cara, agora eu vou usar a fórmula da soma de arcos para cosseno. Então, vai dar o quê? Vai ser cosseno de θ, cosseno de h, menos seno θ, seno h. Aí, você observa que, pelo lema, esse limite dá 1. Caramba, h aqui. E esse outro limite dá 0. Então, quanto que vai dar esse limite todo? Vai dar cosseno de θ. Então, portanto, a função cosseno é contínua. Tá bom? Concluindo. Que no item A a gente chamou a seno de f, né? Que f é contínua. E na outra é g. Deixa eu só copiar a outra aqui, então. Concluindo que agora a outra é g. G é contínua. Ficou alguma dúvida? Bem fácil, né? Bem simples. Bom, aí você me diz agora, poxa, mas você falou no título, continuidade e diferenciabilidade de funções trigonométricas. Aí você vem e só trabalha com seno e cosseno. E as outras? As outras são direto. Vamos ver por quê. Observação. Pelo teorema acima, e as propriedades algébricas de continuidade, isso é, soma de função contínua da contínua, multiplicação de função contínua da contínua, divisão de função contínua da contínua. Eu vou ter que, temos a função tangente. Quem que é a função tangente? A função tangente é seno sobre cosseno. Horas. Então, pelas propriedades algébricas, ela é contínua, porque ela é divisão de duas funções contínuas. A função secante, ela é 1 sobre cosseno, então ela é contínua. Porque 1 é contínuo e cosseno é contínuo. Cossecante é 1 sobre seno. Mesmo motivo, ela também é contínua. Cotangente, ela é cosseno sobre seno. Então, também vai ser contínua. Todas essas funções aqui são contínuas. Temos que, né? São contínuas. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Após fazer, então, o que acontece? Acabamos de ver que as funções trigonométricas são contínuas. Agora que eu sei que elas são contínuas, faz sentido fazer a pergunta: elas são diferenciáveis? Por que faz sentido? Lembrando, nós mostramos que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Deste modo, a contrapositiva me diz que se uma função não é contínua, então ela não é diferenciável. Então, antes de mostrar que uma função é diferenciável, é importante ver se ela é contínua. Porque se ela não for contínua, não faz sentido a pergunta ela é diferenciável. Como eu acabei de mostrar que todas as funções trigonométricas são contínuas,
Então, agora faz sentido a pergunta. Elas são diferenciáveis? Espera aí, teve um barulho aqui em casa. Deixa eu só ver se está tudo bem. Pronto, voltei. Uma ventania aqui em casa derrubou uma caixa no chão. Então vamos lá. Então agora faz sentido a pergunta se é diferenciável. Então o que eu vou fazer agora é mostrar que as funções são diferenciáveis. Bom, para mostrar que elas são diferenciáveis, eu vou precisar, que nem na continuidade, eu vou fazer primeiro na origem, certo? Mas para mostrar que a função seno é diferenciável na origem, eu vou precisar de um limite fundamental. O limite fundamental é limite de θ indo a zero, de seno de θ sobre θ, isso aqui dá igual a 1. Bom, esse é o nosso limite fundamental. Bom, vamos fazer a demonstração. Para fazer a demonstração desse resultado, eu vou sempre, quase sempre vou estar trabalhando aqui com o nosso círculo trigonométrico. Então, eu vou desenhar ele aqui. Círculo trigonométrico. Eita, não habilitei a opção aqui das figuras. Círculo trigonométrico. Aí eu tenho aqui o eixo dos cossenos e aqui está o eixo dos senos. Bom, aí eu vou pegar um θ qualquer. Para começar, vou trabalhar com θ positivo. Então, eu vou trabalhar com esse θ aqui. Esse aqui é o meu θ. Aí, eu vou desenhar aqui dentro dessa figura um triângulozinho. Que vai... Vou aproveitar a cor já que está verde aqui. Vou desenhar ele assim, ó. É o triângulo que vem daqui, desse ponto, até esse ponto aqui. Certo? Esse triângulo aqui. Vamos desenhar ele separado. Vamos desenhá-lo separado do resto. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui o nosso triângulo. Eita, não pegou. Esse aqui é o nosso triângulozinho verde, então. Esse aqui é o nosso triângulozinho verde. Aí, agora, eu vou... Observa que esse triângulo verde, ele está dentro do setor circular. Então, vou colocar aqui contido. É bem porco isso que eu estou desenhando, é só para vocês entenderem, tá? Esse triângulo, ele está contido no setor circular. Qual setor circular? Esse aqui, ó. Acho que eu vou copiar todo o desenho, daí eu apago tudo. Ele está... Não veio todo o desenho. Ele está contido no setor. Deixa eu falar para vocês qual setor. O setor, esse aqui, ó. Ó, ele está contido nesse setor aqui. Concorda? Deixa eu tirar o negócio verde. Pronto. Ele está contido nesse setor. Todo mundo concorda? Esse triângulo está contido nesse setor. E, por sua vez, esse setor, ele está contido
no triângulo maior, que eu vou desenhar agora, que é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, como que eu calculo, vamos lembrar, como que eu calculo a tangente, né? O que que é a tangente? A tangente, eu pego essa reta aqui, que é a reta que é tangente ao círculo, passando por esse ponto, e daí esse cara aqui, essa reta aqui eu prolongo ela até atingir o bicho lá em cima. E daí esse cara aqui, ele é a tangente, tudo bem? Tudo isso daqui, esse comprimento é a tangente de θ. Então, agora eu vou copiar essa outra cara, esse outro cara. Então, esse outro triângulo. Vou eu mesmo desenhar ele aqui. Vai ser esse triângulo aqui. Quac, quac. Vamos supor que é esse aqui. Então, aqui eu tenho θ. Aqui eu tenho tangente de θ. Bom, agora eu vou observar o seguinte. Note aqui. Então, tem esses caras aqui. Como cada uma dessas figuras estão uma contida na outra, eu vou ter que as áreas são uma menor do que a outra. Tudo bem? Então, agora eu vou calcular as áreas. Calculando as áreas. Qual que é a área do primeiro triângulo? Bom, antes de calcular a área do primeiro triângulo, o que eu preciso para calcular a área? Eu preciso da área do triângulo, eu preciso da base e da altura. Quanto que mede essa base? Poxa, eu estou no círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico tem raio 1. Essa base é exatamente a distância da origem até o círculo, certo? Então, vai ser 1. Qual é a altura desse meu triângulo? Poxa, essa altura é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é exatamente o seno de θ. Então, a altura do meu triângulo, esse triângulo aqui, ele tem a altura seno de θ. Então, quem que vai ser a área dele? Vai ser meio vezes 1 vezes seno de θ. Essa área é menor ou igual do que a área do setor. O setor tem ângulo θ. A área de todo o setor é o quê? É meio, ângulo ao quadrado, vezes raio ao quadrado. Mas esse ângulo ao quadrado não, é ângulo, meio vezes ângulo vezes raio ao quadrado. Mas esse raio é 1 ao quadrado. Menor ou igual. Agora, a área do outro triângulo. Novamente, a base dele é esse cara aqui, ó, que é 1. Então, a área desse triângulo vai ser meio vezes 1 vezes a altura, que é tangente de θ. Tudo bem? Então, o que eu vou obter? Com isso, vou multiplicar por 2 em todas as parcelas, e daí eu vou obter o quê? Logo, seno de θ é menor ou igual do que θ, menor ou igual do que tangente de θ. A tangente de θ, eu vou escrever como sendo seno de θ sobre cosseno de θ. Agora, o que eu vou fazer? Poxa, mas vamos lembrar o que eu quero. O que eu quero? Eu quero seno de θ sobre θ. Seno de θ sobre θ. Então eu faço assim. Logo, isso aqui de novo, né? Para θ entre 0 e π sobre 2. Tá? Então, x θ. Então, agora eu vou multiplicar tudo por 1 sobre seno. Eu vou ter 1 menor ou igual do que θ sobre seno de θ, menor ou igual do que 1 sobre cosseno de θ. Isso daqui eu estou usando aqui, que o seno de θ, ele é maior do que 0 quando o θ está entre 0 e π sobre 2, tá? Então, eu posso multiplicar por 1 sobre seno de θ sem nenhum problema, certo? Isso aqui, então, para x no intervalo aberto no 0, aberto no π sobre 2. Muito bem. Agora, olha só, está quase lá. Aqui eu tenho θ sobre seno de θ, mas o meu limite é o quê? Seno de θ sobre θ.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Invertendo cada uma dessas parcelas, ó, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, então eu vou ter que 1 é maior ou igual do que seno de θ sobre θ, que por sua vez é maior ou igual do que cosseno de θ sobre 1. Mas cosseno de θ sobre 1 é a mesma coisa do que cosseno de θ. Agora eu estou pronto para usar o teorema do confronto, né? Oi. Ali no lugar do x, não é teta, não? É θ. Obrigado. É mais de uma vez que eu faço isso, né? No lugar de θ eu coloco x. Muito obrigado. Muito bem. Até aqui está tudo certo? Tá sim. Agora eu faço assim. Muito bem. Como? Vou usar o teorema do confronto. Então, eu vou calcular o limite das pontas. Lembrando que aqui o θ está entre 0 até π sobre 2. Então, só posso calcular o limite indo a 0 pela direita. Esse cara aqui nós já calculamos, né? Como o limite do cosseno de θ, com θ indo a 0 dá 1, o limite indo à direita também vai dar 1, certo? Como esses dois limites são iguais, segue do teorema do confronto que, então, como os limites das pontas são iguais, o limite do meio vai dar exatamente o limite das pontas. Aqui é o limite indo a 0 mais. Bom? E como que eu faço o limite 0 menos? Muito simples, muito simples. Eu faço assim, mais ainda. Eu vou usar novamente o mesmo truque de antes. O limite de θ indo a 0 pela esquerda, seno de θ sobre θ, eu vou usar o mesmo truque. Eu vou chamar x de menos θ. Então, observa que se θ vai a 0 pela direita, pela esquerda, desculpa, isso implica que o x vai a 0 pela direita. Não sei somente C. Então, aqui eu vou ter limite de x indo a 0 pela direita do seno de menos x, porque o θ, se o x é igual a menos θ, então o θ é igual a menos x, sobre menos x. Agora eu uso novamente a propriedade de seno, isso daqui vai ser menos seno de x sobre menos x. Mas esse cara é exatamente o limite de x indo a 0 à direita de seno de x sobre x. Olha só, seno de θ sobre θ com θ indo a 0 pela direita dá 1. Bom, daí você fala, mas esse cara aqui é diferente do de cima, porque aqui está θ, um está θ e o outro está x. Pessoal, isso é só letra, tá? A variável da função, eu coloco a letra que eu quiser. Poderia até ter colocado uma árvore aqui. Poderia ter colocado assim, ó. Poderia ter colocado assim, ó. No lugar do θ, ter colocado a árvore. Vamos colocar aqui a árvore. Dá na mesma, tá? Variável da minha função é só um símbolo. E o símbolo que eu coloco pode ser qualquer um. Poderia ter colocado aqui, ó, árvore. Não dá, não muda nada, tá bom? É só um símbolo. Bom, então, limite de x indo a 0 pela direita de seno de x sobre x vai dar, então, 1, por causa do que nós fizemos antes. Tá bom? Isso aqui só para não ficar muito esquisito. Eu vou dar um nome para esse cara aqui. Vou chamar de equação triângulo. Então, por triângulo, eu tenho que dar 1. Como os dois limites laterais, tanto a direita quanto a esquerda, dá 1, então eu vou chamar essa daqui de dois triângulos. Por triângulo e dois triângulos, temos que o limite de θ indo a 0 de seno de θ sobre θ é igual a 1. E acabou.
Alguma dúvida? Não? Observação. Observa que com isso com esse teorema, nós acabamos de mostrar a derivada na origem do seno. Se f de x é igual a seno de x, note que quem é a derivada da f no zero? Vai ser o limite de x indo a zero, de seno de x menos seno de zero, sobre x menos zero. Mas isso é igual ao limite de x indo a zero, seno de zero dá zero. Vai ser seno de x sobre x. E nós acabamos de ver que dá 1. Então, nós acabamos de mostrar que o seno de x é igual a 1. A derivada do seno de x no zero é igual a 1. Para fazer sentido com o que nós vamos fazer mais para frente, que é o caso geral, porque agora fica a pergunta. Tá, no zero deu 1. E nos outros pontos? Para fazer sentido com o que nós vamos fazer nos outros pontos, eu quero que vocês observem o seguinte. I1 é a mesma coisa do que cosseno de zero. Então, o que está cheirando nisso? O que está cheirando é que a derivada do seno vai ser o cosseno. Mas até agora nós só vimos que isso funciona na origem. Vamos fazer nos outros pontos. Mas para fazer para os outros pontos, antes, eu preciso de mais um limite fundamental. Qual que é o limite fundamental que eu preciso? Limite de x indo a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x é igual a zero. Eu preciso desse limite fundamental. Vamos demonstrar. Bom, antes de demonstrar, eu quero que vocês pensem o seguinte. Qual que é a estratégia? A estratégia é cair no de cima. É escrever alguma coisa, manipular essa fração de modo que apareça o seno de x sobre x. Bom? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, eu tenho aqui 1 menos cosseno. Deixa eu escrever bonito, né? Vamos escrever mais bonitinho isso. Note que 1 menos cosseno de x sobre x é a mesma coisa do que 1 menos cosseno de x sobre x. É quase a mesma estratégia de sempre. Quando eu estou trabalhando com 1 menos alguma coisa, quase sempre o mais natural é multiplicar em cima e embaixo por uma coisa mais a outra coisa. E daí, o de cima, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de x, dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Por que é legal isso, né? Usando a identidade trigonométrica, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu tenho que seno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x, ou cosseno ao quadrado de x. Então, utilizando essa identidade aqui, eu vou poder reescrever esse cara do seguinte jeito. Eu vou reescrever ele como sendo seno ao quadrado de x sobre x 1 mais cosseno de x. Aí está quase lá, né? Eu queria aparecer o quê? Eu queria que aparecesse seno de x sobre x. Mas observa que esse cara, então, eu vou poder escrevê-lo como sendo seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Agora acabou. Deste modo,
que eu quero fazer, né? Eu quero calcular o limite de x indo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Mas esse cara é igual ao limite de x indo a zero de seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Aí, esse limite é teta. Tranquilo. Seno de x sobre x dá quanto? Deu 1. Certo? Vezes. Limite da divisão é a divisão dos limites, desde que o de baixo não dê zero. O limite de seno de x com x indo a zero dá zero. O de cima não tem problema, dá zero. E embaixo eu vou ter 1 mais cosseno de x com x indo a zero vai para 1. Acabamos de fazer isso. Então eu vou ter 1 vezes 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. E acabou. Tudo bem? Muito bem. Mostramos, então, agora os dois limites fundamentais. Quais são os dois limites fundamentais? Seno de θ sobre θ com θ indo a zero dá 1. E 1 menos cosseno de x sobre x dá zero. Certo? Lógico que, na verdade, a gente vai usar o menos isso. Mas se esse cara vai para zero, é lógico que cosseno de x menos 1 sobre x também vai para zero. Tá bom? Muito bem. Então, agora nós estamos prontinhos para calcular a derivada de todas as funções trigonométricas. Antes, só quero fazer aqui a observação igual eu fiz daquele outro limite fundamental. Esse limite fundamental aqui, ele me dá exatamente a derivada do cosseno na origem. Note que se f de x é igual a cosseno de x, então f' de zero é o quê? F' de zero é o limite de x indo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Ou seja, vai ser o limite de x indo a zero de cosseno de x menos cosseno de zero sobre x menos zero. Mas isso é o limite de x indo a zero de cosseno de x menos 1 sobre x. Lógico que isso é a mesma coisa do que menos limite de x indo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. E esse é o limite fundamental que nós calculamos e vimos que dá zero. Então, isso vai dar menos zero. Alguma dúvida? Lembrando que zero é a mesma coisa do que o seno de zero. Então, menos seno de zero. Tudo bem? Então, olha só que legal. Qual que é a nossa intuição? A nossa intuição é que a derivada do cosseno é o seno. E a derivada do cosseno... Acho que eu falei errado, né? A nossa intuição é que a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Vamos agora comprovar essa intuição. Vamos mostrar que ela de fato ocorre. Então, vamos lá. Estamos prontos para calcular a derivada de todas as funções trigonométricas. Teorema. Derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Eu vou colocar aqui todas as derivadas trigonométricas, mas eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Basta saber essas duas de cima. As demais você pode demonstrar na hora, utilizando as propriedades trigonométricas e as propriedades algébricas de derivada. A regra do produto e a regra do quociente, principalmente a do quociente. Então, a outra vai ser d dx. A derivada da tangente vai ser secante ao quadrado. A derivada da secante
é secante vezes tangente. A derivada da cossecante, vou colocar para baixo. A derivada da cossecante vai ser menos cossecante de x por tangente de x. E a outra é a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Tudo bem? Então, nós vamos mostrar todas essas derivadas. De novo, eu vou fazer, na verdade, o A e o B, por limite, bonitinho, e as outras todas seguem simplesmente por propriedades algébricas de derivada. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vou calcular aqui d dx do seno de x. Quem que é ele? Bom, por definição, o que é isso? Isso é o limite de h indo a zero de seno de x mais h menos seno de x, tudo isso dividido por h. Bem, agora eu vou usar aqui a regra da soma de arcos. Então, eu vou ter seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Tudo isso menos seno de x sobre h. Agora eu vou separar os termos. Eu vou colocar em evidência quem tem seno de x e quem está com cosseno de x, tá? Observa que eu tenho seno de x vezes cosseno de h menos 1. Mais seno de h cosseno de x. Tudo isso dividido por h. Então, seria a mesma coisa do que eu dividir por h. Tudo bem? Usando a regra da soma de fração. Mas isso é a mesma coisa do que o limite, para indicar que eu estou calculando o limite de tudo. Mas isso é a mesma coisa do que o limite de h indo a zero de seno de x vezes a fração de cima vai ser cosseno de h mais 1 sobre h. Mas eu posso reescrever esse cara aqui, escrever ele assim, ó, seno de h sobre h vezes cosseno de x. Agora, olha só que legal. Faltou um sinal de menos. Não é mais ou menos. Muito bem, tenho isso daqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Porque agora acabou. Por que acabou? Por causa do seguinte. Esse limite e esse limite nós calculamos. Eles são limites fundamentais. Quanto que dá esse limite aqui? Dá 0. Quanto que dá esse limite aqui? Dá 1. Então, quanto que vai dar o meu limite ali em H? O meu limite em H vai dar seno de x vezes 0, que dá 0, mais 1 vezes cosseno de x. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a derivada do seno é o cosseno. Alguma dúvida? Não? Então, vamos prosseguir. Agora, eu quero calcular a derivada do cosseno. A ideia é totalmente a mesma. É escrever a definição da derivada, fazer a fórmula da soma de arcos e cair nos limites fundamentais. Tá bom? Vamos lá, então. Derivada d dx do cosseno de x. Esse cara aqui, então, vai ser o limite de x a h. Limite de h indo a zero de cosseno de x mais h
menos cosseno de x sobre h. Mas isso é a mesma coisa que o limite de h indo a zero de cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h, menos cosseno de x, tudo isso dividido por h. Agora, eu observo, poderia ter colocado já na outra página, né? Deixa eu colocar tudo isso na outra página. Agora, eu observo que esse cara aqui, ele é igual ao quê, né? Limite de h indo a zero. Eu vou fazer a mesma brincadeira de antes. Eu vou colocar o cosseno em evidência, cosseno de x, aí eu vou ficar aqui com cosseno de h menos 1, tudo isso dividido por h, mais, aí eu vou ficar com menos seno de x vezes seno de h sobre h. Mesma brincadeira de antes. Então, já posso separar esse cara aqui também, né? Já estamos bem maduros com esse tipo de conta. Então, podemos separar. Mas se você não tiver muito maduro, faça mais devagar, tá? Agora, de novo, esse limite é o fundamental que dá zero. Esse limite é o fundamental que dá 1. Então, para onde que vão os nossos limites? O nosso limite vai para menos seno de x. Então, a derivada do cosseno é o menos seno. Alguma dúvida? Não? Próximo. Lembrando, pessoal, só preciso decorar o limite do seno e do cosseno. Ou, desculpa, a derivada do seno e do cosseno. As demais derivadas vão ser consequências dessas. Vejamos a derivada da tangente, como fica? D dx da tangente. Bom, eu tenho que colocar como uma fração, né, para usar as propriedades algébricas. Então, eu observo que tangente é a mesma coisa do que seno sobre cosseno. Pela regra do produto que nós vimos hoje, essa derivada vai ser o quê? Vai ser o de baixo elevado ao quadrado. Em cima, eu vou colocar a derivada do de cima, vezes copio de baixo. Menos copio o de cima, vezes a derivada do de baixo. Agora, derivada do seno, deu cosseno. Então, fiquei com cosseno de x vezes cosseno de x. Menos seno de x. Derivada do cosseno é menos seno. Mas esse cara aqui é o quê? Vai ser cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais, seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno de x elevado ao quadrado. Bom, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, vai ser 1 dividido por cosseno de x ao quadrado. Mas isso é a mesma coisa do que 1. 1 é a mesma coisa do que 1 ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa do que 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Mas 1 sobre cosseno de x é a mesma coisa do que secante de x. Então, eu tenho secante de x ao quadrado. Então, eu vou ter que a derivada da tangente é a secante ao quadrado no x. Alguma dúvida? Agora, vamos calcular a derivada da secante. A derivada dela, então, de novo, eu tenho que escrevê-la como sendo uma expressão algébrica de seno e cosseno.
Mas eu sei que secante é 1 sobre cosseno. Qual que eu fiz? Ah, tá. Achei que eu já tivesse feito essa. Secante é 1 sobre cosseno. Agora, uso a regra. Qual que é a regra? Derivada. A regra do produto, do quociente. Então, vai ser o de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. E em cima, eu vou colocar a derivada do de cima, que deu 0, vezes o de baixo. Nem precisa colocar, então. Menos, copia o de cima 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada do cosseno dá menos seno. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar seno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de x, tá? Cosseno ao quadrado é cosseno de x vezes cosseno de x. Mas isso é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Mas isso é a mesma coisa do que tangente de x vezes secante de x. Alguma dúvida? Próximo. Calcular todas as derivadas. Todas as derivadas. Porque elas são muito fáceis. Então, vamos calcular. Porque como eu sou conhecido, né, como sendo o professor mais fácil da UFAL, então eu só faço coisa fácil. Então, vou fazer tudo isso daqui, que são todas as coisas fáceis. Isso aqui vai ser d dx de... Bom, quem que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. Então, esse cara vai ser... A derivada disso vai ser o de baixo ao quadrado. Aí, em cima, eu vou colocar a derivada do de cima, que dá 0 vezes o de baixo. Deu 0, então não precisa colocar. Menos, copia o de cima, 1 vezes a derivada do de baixo. Mas a derivada do de baixo é a derivada do seno. A derivada do seno dá cosseno. Então, esse cara, eu posso reescrevê-lo como seno menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Cosseno sobre seno é a cotangente. Né? Nós vimos isso já. Vezes 1 sobre seno é a cossecante. Já acabou. Falta o último, né? Falta a derivada da cotangente. D dx de cotangente. Bom, esse cara, eu observo que a cotangente é a mesma coisa do que cosseno sobre seno. Então, esse cara vai ser o de baixo ao quadrado, derivada do de cima. Derivada do cosseno é o menos seno. Vezes do de baixo, seno. Menos, copia o de cima. E a derivada do de baixo. Derivada do seno, cosseno. Então, esse cara vai dar igual a menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tudo isso dividido por seno ao quadrado. Mas isso daqui vai dar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa. Mesmo, a gente já fez uma conta parecida. Tenho isso. Mas 1 sobre seno é cossecante. Então vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Alguma dúvida, pessoal? Não? Todo mundo entendeu tudo que a gente fez até agora? Foi bem. Bem, muito bem. Eu vou agora fazer um... Eu vou aproveitar, eu preparei vários exemplos, mas eu acho que eu vou pular para o último exemplo que eu preparei.
E os demais exemplos eu posso fazer no nosso atendimento das 11. São exemplos bem simples, tá? Depois de eu fazer esse último exemplo, eu enuncio eles. Eu vou pular, então, aqui 1, 2, 3, 4 exemplos para a gente fazer esse daqui. Bom, antes de fazer o exemplo, quero observar o seguinte. É o seguinte. Antes de fazer o exemplo, eu quero falar o seguinte. Lembre-se que, dada uma função f do domínio de f em R, nós definimos uma nova função, que é a função derivada. Certo? Nós fizemos isso lá nas primeiras aulas de derivada. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Se essa função nova, função derivada, é uma função, então tem sentido eu falar da derivada dela. Concorda? Aí, então, eu vou agora trabalhar com a derivada da função derivada. Então, a derivada... Isso. A derivada de f' é denotada por f duas linhas de x. E o que significa f duas linhas de x? É simplesmente, peguei a função derivada e derivei ela. Certo? Outra notação que nós usamos também, é f2. f2 de x é uma notação para f duas linhas de x. Isso porque a gente vai colocar, vai derivando, 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 chega uma hora que não fica muito inteligente a gente ficar colocando linha, 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 linha. Então, daí a gente vai colocar 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Certo? Então, essa é a derivada segunda. Bom, faltou eu dizer, né? A f duas linhas é dita derivada de segunda ordem de f. Então, quer dizer que a derivada de segunda ordem da f é a f duas linhas. Bom, novamente, a função f duas linhas, novamente, podemos definir. Mesma coisa, a função f duas linhas do domínio f duas linhas indo em R. Mesma coisa. Aí, qual que é a pergunta natural? Posso derivar isso daí de novo? A resposta é sim. A gente deriva novamente. Derivando essa função, eu vou obter a função que eu chamo de f três linhas. Eu vou escrever 4. 3 linhas. Esse cara aqui é simplesmente a derivada da derivada de segunda ordem da x. Esse cara aqui, então, também denotado por f3 de x. E ele é chamado de derivada de ordem 3. E daí eu posso continuar esse raciocínio. E eu vou ter a definição do que eu chamo de derivada de ordem n de x. A derivada de ordem n de x é simplesmente pega a derivada
de ordem n menos 1 e calcula a derivada dela, certo? Isso aqui, então, é a derivada de ordem n. Uma notação muito utilizada também é assim. df por dx a n. Isso daqui é uma notação para Fn. Certo? Qual que é a ideia dessa notação? Talvez essa notação ela é até mais natural, porque seria assim, ó. Você tem a função f. Aí você calcula a derivada, ddf, ddx. Aí, quando você calcular a derivada de novo, calculando a derivada de novo, ddx, derivada disso, você pensa como se fosse um produto, né? Como se fosse um produto, isso seria, então, d2 por dx2f. Aí você deriva de novo, d dx de d2 dx2 da f. Aí seria como se fosse um produto, d3 por dx3 da f. E assim por diante, certo? Então, eu tenho essa notação aqui. dn dxn da f é fn. Bom? Muito bem. Dito isso, voltando no exemplo das funções trigonométricas, o exercício é o seguinte: calcule as derivadas de todas ordens de f de x igual a seno de x. Quase acabou. Tá bom? Vou pegar, então, a função seno de x, vou calcular a derivada de ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo o n natural. Tá bom? Solução. Mas isso aqui parece que é um exercício super difícil, super elaborado, mas não é. Por quê? É só você observar o seguinte. Derivada da f. Quem que é ela? Derivada do seno é o cosseno. Quem que é a derivada de segunda ordem? A derivada de segunda ordem é a derivada da derivada de primeira ordem. Então, vai ser a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno é o menos seno. Quem é a derivada de ordem 3? A derivada de ordem 3 é a derivada da derivada de ordem 2. Ou seja, quem é a derivada de ordem 2? É o menos seno. Então, vai ser a derivada do menos seno. Quanto que dá a derivada do menos seno? Vai dar menos a derivada do seno, que é menos cosseno. Então, vai dar cosseno. Quem é a derivada de ordem 4? A derivada de ordem 4 é... Vou pôr na outra linha que está ficando meio muito alto, né? A derivada de ordem 4 vai ser a derivada da derivada de ordem 3. Mas quem é a derivada de ordem 3? É o cosseno. Então, vai ser cosseno de x. Quanto que dá a derivada do cosseno? Observa, menos seno. Não, eu troquei algum sinal aqui, então. Aqui, derivada do seno não é menos cosseno, derivada do seno é o cosseno mesmo. Desculpa, troquei sinal aqui. Tomar cuidado com esses sinais. Menos cosseno. Então, aqui, vou ter a derivada de ordem 4, vai ser a derivada do menos cosseno. A derivada do menos cosseno vai ser o quê?
Agora sim, né? A derivada do cosseno é o menos seno. E ele vai ser seno. Observa que seno é exatamente o f de x. Então, quer dizer que a derivada de ordem 4 é o seno. Aí o que acontece, então? Quer dizer que se eu somar, se eu agora deriva mais 4 vezes, a derivada de ordem 8, quem vai ser? Vai ser seno também. Deriva mais 4 vezes, ou seja, a derivada de ordem 12 vai ser quem? Vai ser seno também. Então, com isso, deste modo, a derivada de ordem múltiplo de 4 é seno. Então, dado um K, um número natural sem ser o zero, temos a derivada de ordem 4K é seno. Certo? Quem quer a derivada agora de ordem 4K mais 1? Bom, é a 4K derivada dela. Mas a derivada dela é a derivada do seno. Certo? Porque a derivada 4, de ordem 4K é seno. E a derivada desse cara aqui, derivada de seno, é cosseno. Depois, eu vou na ordem. Opa. F de 4K mais 2. Mas a ordem 4K mais 2 vai ser a derivada da 4K, que é cosseno, e a derivada de cosseno, desculpa, a derivada da 4K mais 2 é a derivada da função derivada de ordem 4K mais 1. Mas a derivada de ordem 4K mais 1 é cosseno, e a derivada do cosseno é o menos seno. E daí, quem vai ser a derivada agora? Do 4K mais 3. Vai ser, então, a derivada do menos seno de x. E ele vai ser quem? Vai ser menos. A derivada do seno é cosseno. E daí, quem é o próximo? 4K mais 4. 4K mais 4 é um múltiplo de 4. Certo? E desse jeito, então, eu calculei as derivadas de todas as ordens. Então, os múltiplos de 4 dá seno. Múltiplo de 4 mais 1 é cosseno. Múltiplo de 4 mais 2 é menos seno. E múltiplo de 4 mais 3 é menos cosseno. Tudo bem? E acabou o exercício. Bom, que nem eu falei para vocês, né? Eu pulei aqui 4 exemplos que eu havia preparado. Mas daí às 11 eu posso estar discutindo para quem tiver interesse. Lembrando, então, pessoal, terça-feira temos nossa prova. Nossa prova vai ser igual a outra. Eu vou pedir para todo mundo entrar um pouquinho antes na sala. Vou abrir a sala a partir das 7 horas. Aí, às 7 horas, eu vou começar, aluno a aluno, pedir para mostrar, abrir a câmera, mostrar como que está o ambiente, e depois eu mando para outra sala. Na outra sala, eu vou compartilhar a minha tela com a prova, e você faz a prova. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí, depois que fizer a prova, de novo, você faz a prova, aí você tira uma foto da prova, tira uma foto da prova, escaneia, passa isso para PDF, pode usar o Google Drive, me manda no e-mail, e daí aguarda até o término da prova. Certo? Daí, no término da prova, todo mundo sai da sala. Lembrando também, pessoal, que vocês têm que me mandar a prova no tempo. Não adianta me mandar, você entrou na sala às 8 horas, e daí você só me manda um e-mail às 11 da noite. Eu não vou poder considerar, né?
Porque não é nem justo com os demais. Porque quem me garante que você não conversou com o teu primo que passou em cálculo no semestre passado, tá tudo fresquinho, daí o teu primo fez a tua prova? Ninguém me garante isso, né? Então, vamos tomar cuidado. Ô, professor, Diga. a minha nota da prova passada ainda não recebi. Não recebeu? Me manda um Não. e-mail que eu te passo, que eu corrigi as provas. Eu até pedi para todo mundo que não tivesse recebido me mandar um e-mail. Ah, certo, certo. Acho que não tinha faltado nessa aula. Tá, me manda um e-mail, que daí eu te falo. Certo. Tá bom, então, pessoal. A gente se vê, então, na terça-feira na prova, e quem quiser, a gente se encontra no atendimento das 11. Até mais. Tchau, tchau.